com você. Bom dia a todos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez aqui reunidos no Centro Espírita Bezerra de Menezes virtual. E sabemos de tantas dificuldades que passamos, mas hoje vamos aprender um pouquinho mais. E vamos agradecer a presença de todos, em primeiro lugar, e de todos os que estão chegando. Vamos iniciar a nossa reunião fazendo sempre, como sempre fazemos, uma leitura da página preparatória do livro Comentários Evangélicos, Bezerra de Menezes. Capítulo 10. A vida em Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Há milênios permanece a humanidade terrena mergulhada em paixões inferiores e ignorância espiritual. E se vem ela punindo-se a si mesma desde sempre. Chegado é, entretanto, o momento em que obrigatoriamente deverá beber o cálice de maiores dores e aflições, pois já transborda esse cálice, e a divina sabedoria determina que seja o mal eliminado pelos seus mesmos criadores. Como disse Paulo, o resultado do erro é a privação da vida. Vemos, então, que companheiros mortos no egoísmo, cristalizados nas paixões inferiores, paralíticos do entendimento, catalépticos do sentimento e estratificados na maldade. Se a vida maior lhes acena, com perspectiva de ventura, respondem com negativas ditadas pelo comodismo. Se a espiritualidade lhes promete a redenção, milenário apego às satisfações animais, lhes afirma dominador: és meu, não tendes libertar-te. Se Jesus convida, vinde a mim, sua doce voz é abafada pelo clamor das velhas paixões, porque se deixaram dominar. E em pleno universo, do Pai das luzes, demoram-se nas trevas da própria consciência, autêntico esquife em que o espírito se sufoca. Mas a hora chega em que o mesmo espírito, cansado e aflito, interroga-se em dolorosa perplexidade. Quem sou? Qual a finalidade de minha vida? E mergulhando em seu próprio íntimo, busca avaliar suas conquistas no campo do entendimento e sua capacidade de amar desinteressadamente, pondo de parte, finalmente, orgulho e vaidade. Procura ligar-se ao Ser Supremo, suplicando humildemente uma diretriz para seus passos. Então, através de luta e esforço, de quedas e recomeços, e também de alegrias e consolações infinitas, entra na posse do dom de Deus, vida plena e florescente em seu infinito reino. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, meigo nazareno de nossos corações, aqui mais uma vez reunidos, em nome desses missionários da luz e da paz, estamos compartilhando as nossas mais sublimes emoções e vibrações de amor, de amizade e de alegria
por estarmos trabalhando em nome do nosso Pai maior. Sermos servidores constantes do Cristo e nos aprimorando nesse trabalho constante de amor, de caridade e de bênçãos. Assim, agradecemos a presença desses amigos espirituais, de todos nós aqui presentes virtualmente, para que todos possamos juntos aprender um pouco mais desta doutrina de amor. E antes de nós passarmos a palavra para a nossa companheira Adriana, gostaríamos de lembrar que esse mês é um mês especial, é o mês das mulheres, e quantas mulheres, né, se dedicaram à doutrina espírita? Quantas mulheres deixaram um legado enorme para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado? E hoje, semana passada, falamos das irmãs Fox. Hoje falaremos daquela companheira eterna, trabalhadora, e uma professora e trabalhava em artes. Todos já devem estar lembrando o nome dela. Companheira de Kardec, Amélie Boudet. Nossa companheira Cláudia vai falar um pouquinho sobre a vida desta grande mulher. Acesse o áudio, por favor. Claudinha, sua vez. Bom dia a todos. Vamos começar. Na inquieta Paris de 1830, uma professora de artes e poetisa que alcançava destaque pela publicação de vários livros, atraiu a atenção do influente educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que anos mais tarde, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se tornaria conhecido como modificador dos princípios espíritas. O primeiro encontro bastou para que o casal começasse uma parceria de amor e realizações que duraria mais de 40 anos. Quem foi essa mulher extraordinária? Amélie, além de ser uma das maiores incentivadoras do trabalho da codificação e difusão do espiritismo, colaborou com os estudos de Kardec, mesmo após o falecimento dele, assumindo todos os encargos necessários para a gestão do espiritismo na França e no mundo. Em seu funeral, Gabriel Delanne referiu-se a ela, Madame Kardec, que foi verdadeiramente a mulher forte seguindo o Evangelho. Então, essa foi a Amélie Boudet. Então, vamos hoje. Eu acredito que algumas pessoas da nossa casa não conhecem a nossa companheira, não sei se todos a conhecem, a nossa companheira Adriana, minha amiga pessoal, trabalha comigo, né? Ela pertence à Associação Espírita Cabana de Antônio de Aquino. E a Adriana é uma das mulheres que conosco vai hoje falar sobre uma passagem linda do Evangelho de Jesus. Adriana, você está com o microfone. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E como nada é por acaso, né? Conforme eu for comentando sobre essas frases que eu trouxe, vocês vão ver a total conexão que tem com a página e com a prece da Inês. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre duas frases ditas por Jesus no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Então, nós vamos conversar sobre sal e luz. Por que falar sobre essa frase? Vamos lembrar que tudo é cíclico. A nossa evolução é uma espiral onde passamos sempre pelos mesmos pontos, mas sempre ascendendo e melhorando. Isso é importante, né? Porque a gente sempre visualiza uma evolução em linha reta quando não é. A nossa evolução ela é uma eterna espiral. Então, vamos lá. Para a gente ver a importância dessas frases, eu resolvi trazê-las nesse momento por vários fatores. Um deles é o seguinte: nós estamos no meio da Quaresma, celebrada por várias igrejas cristãs. Embora o Espiritismo não siga rituais, nada disso, ele não só respeita, como entende o simbolismo desse momento, né? O tempo da Quaresma é o período de 40 dias de preparação para a Páscoa cristã. Esse termo Quaresma ele vai aludir ao simbolismo do número 40. Esse número 40 ele é extremamente usado durante todo o Velho Testamento e no Novo também, e representa sempre os momentos que precedem uma mudança, um renovo. Então, nós temos várias citações na Bíblia, por exemplo, o dilúvio durou 40 dias, 40 noites, o Êxodo, eles levaram 40 anos para chegar em Canaã, o próprio Jesus fica 40 dias no deserto antes de iniciar o seu messianato. Então, esse 40 não é uma coisa cronológica certinha, é um simbolismo, como muitas coisas usadas no Velho e no Novo Testamento. Então, a Quaresma são os 40 dias que se prepara para a Páscoa. E a Páscoa é o tempo de renovação, de esperança. Essa palavra Páscoa, Peshá, em hebreu, significa passagem. Olha como tudo na nossa existência tem ligação. Para os pagãos, a festa marcava a transição entre o inverno e a primavera no hemisfério norte. Então, a ideia foi incorporada porque significava a passagem da época da escuridão e frio para uma fase de luz e vida. Então, a Páscoa entre os judeus passou a ser comemorada pela conquista da liberdade dos hebreus, que viviam como escravos no Egito. E a Páscoa cristã também celebra a liberdade da escravidão dos pecados, a escravidão da vida material com a compreensão da verdadeira vida. É isso que Jesus vai trazer, a importância, a verdadeira vida, a vida espiritual e, portanto, eterna. Então, Jesus também veio para nos libertar da escravidão das nossas ilusões. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de transição planetária, né? É um período de mudança. Lembrando que a regeneração, a evolução não se dá só entre os habitantes, mas também se dá entre os planetas. Então, a Terra vai ascender ao mundo de regeneração independente daqueles que estão aqui. Vão ficar aqueles que também ascenderem, onde o bem passará a predominar. Existirá o mal ainda, mas o bem vai passar a predominar. Agora, aqueles que relutam, que recalcitram nos mesmos erros, naturalmente não poderão mais encarnar aqui, porque a Terra vai ascender ao mundo de regeneração. Então, nós estamos vivendo um período de mudança também. Olha bem, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Quer dizer, a gente veio lá de trás, né, falando da Quaresma, do simbolismo do número 40, que ele antecede uma importante mudança. E nós estamos vivendo esse momento, né? Então, quem sabe essa quarentena, que também remete ao número 40, que nos foi imposta no ano de 2020, e eu não quero aqui viajar muito, dizer que 20 mais 20 dá 40, que aí já é viagem demais, mas quem sabe, né? Enfim, é um preparo, porque nós estamos no auge dessa transição. E não foi por falta de aviso. Há 153 anos, está lá na Gênesis. Dizem-no de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, se alguém se espanta com isso tudo que está acontecendo, é porque ou não lê, ou não presta atenção, ou não quer saber, né? Porque nós estamos sendo avisados disso há muito tempo. Como a nossa existência faz parte de um todo, tá? Nós não existimos a partir de Jesus, a gente sabe que a nossa história é muito antiga. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender um pouquinho essa história. Está lá em A Caminho da Luz,
há muitos milênios, um dos orbes de Capela situado na constelação do Cocheiro atingira a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam no caminho da evolução geral, dificultando o progresso e reencarnaram aqui como descendentes dos primatas. Aquelas raças, chamadas de raças adâmicas por alusão a Adão, guardavam vaga lembrança de seu passado, e as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até ficarem arquivadas nas páginas da Bíblia. Com o transcurso dos anos, elas reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades que os associavam em Capela. Unidos novamente, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. O povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, os hebreus constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Ensinaram desde cedo a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício. Consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas, se grande era a certeza na existência de Deus que eles tinham, também muito grande era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade da vida. E foi aí que eles faliram, né? Porque a ideia era que eles, por terem a noção do Deus único, teriam essa missão de divulgar o monoteísmo no planeta e não só entre eles. Mas eles faliram por conta do orgulho. E a história deles mostra muito para a gente essa ascensão em espiral que eu falei no início, né? Porque Deus os ajuda, eles evoluem, daqui a pouco recalcitram no mesmo erro e vão indo. É uma eterna espiral. Se a gente for estudar o Antigo Testamento, é o tempo todo isso, né? Eles se libertam e voltam a se escravizar, só vai mudando o motivo. E tanto que, em 600 anos antes de Cristo, surge esse profeta messiânico. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente está tentando ter um olhar de cima, tá? Da nossa própria evolução, porque isso aí é a nossa história. Não é a história do povo hebreu, é a nossa história de humanidade. Então, por volta de 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, ele vai trazer essa ideia de renovação da terra. Você vê, há 2.600 e tantos anos atrás. E ele fala lá que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Ou seja, Jesus, né, da casa de Davi, e logo haverá um novo reinado na terra, né, que é o reinado de Davi. Ele não julgará segundo a aparência, não dará sentenças apenas por ouvir dizer, antes julgará os fracos com justiça, com equidade, pronunciará a sentença a favor dos pobres da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha como é cheio de simbolismo, né? Quer dizer, o cinto nos lombos, o elemento base, porque o cinto é o que prende, é o que dá estabilidade à veste. Olha como eles usavam sempre muitos simbolismos, porque a ideia é exatamente essa, é para que essas mensagens transcendam o tempo e o espaço. E usando o simbolismo a gente consegue isso. E a fidelidade também do cinto nos rins. Jesus está em comunhão perfeita com Deus por conta da sua perfeita fidelidade. E ele segue, esse capítulo é enorme, não é botar aqui porque não é objetivo, mas botei mais essas partes para mostrar a questão como já se falava da evolução do planeta, né? Então, o lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro gordo, novilho e leãozinho andarão juntos, isso tudo mostrando o quê? A pureza, a inocência, a transparência, as almas puras como crianças, ou seja, é uma simbologia da paz, da conciliação. Isso 600 anos antes de Cristo. Tá? Se a gente for voltar mais ainda, nós vamos parar lá nos Vedas, 5.000 anos, que já falava, já trazia essa questão do amor, da união, da fraternidade, e a gente vem vindo, né? Por isso que eu gosto sempre de imaginar a imagem da espiral, quer dizer, como que a gente cai e sobe, cai e sobe, cai, a gente vai subindo aos pouquinhos, né? A gente não consegue dar aquele disparo em linha reta, não adianta, a gente volta na mesma coisa e vai e volta na mesma coisa. Enfim, e assim a gente continua caminhando, faz parte. Mais tarde, quando veio Jesus,
O povo judeu não entendeu. Queriam que ele conferisse a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Na verdade, apesar de sua crença fervorosa, Israel não sabia que toda salvação tem que começar no íntimo de cada um. E cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu ao martírio da cruz o divino Cordeiro. Isso está lá em A Caminho da Luz. Aí eu pergunto, e nós? 2000 anos depois, nós aceitamos Jesus como Messias ou ainda o adoramos de forma exterior? Adoramos a Deus como ele nos ensinou ou a outros deuses como a vaidade, o dinheiro e tantos outros? Buscamos o reino de Deus nos nossos corações? Porque quando você tem um reinado, o rei é o soberano. Mas no mundo de provas e expiações, Deus não é soberano, porque nós não permitimos. Quais são as forças soberanas dentro do nosso mundo íntimo? Deus ou quem domina ainda é o nosso ego? O império do eu, como diz Emmanuel. No reino de Deus, é bom sempre lembrar, o centro é Deus, o Criador, e não a criatura. E Jesus reúne os seus apóstolos e ensina o que se pode chamar de maior código moral da humanidade. Temos, então, em Mateus, capítulo 5, do 1 ao 48, um verdadeiro tratado da moral cristã. Como disse Gandhi, né, se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E o que nós, que nos intitulamos cristãos, fazemos com isso? Próxima à ordenação dos 12 apóstolos, Jesus pronunciou o que se tornou conhecido como Sermão da Montanha. A primeira parte do discurso é dedicada a uma explicação do que constitui a genuína bem-aventurança. A seguir, de maneira particularmente direta, o mestre procedeu à instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério como os seus representantes comissionados. Lembrando que cada um deles foi abraçando, né, outros apóstolos, outros discípulos, e cada vez mais se expandindo, e cá nós estamos. E aí eu me lembrei que nós, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, nós somos os trabalhadores da última hora nessa grande vinha do Senhor. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. No último parágrafo desse item está lá: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Bom lembrar disso, né? E aí nós vamos nos deter, lembrando que nós nos dizemos evangelizadores, mensageiros da mensagem do Cristo, nos dizemos ter Jesus como nosso modelo e guia, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos dizemos cristãos, né? Nós nos auto-intitulamos isso tudo. Mas nós vamos nos deter, finalmente, né, nessas duas frases: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O trecho diz, completo, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo,
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos entender bem o sal e a luz. O sal. Jesus usa elementos do cotidiano para passar a verdade. Seus discípulos deveriam ter as características, as propriedades físicas do sal como ele. Mais uma vez, a gente trabalhando o simbolismo, né? A Bíblia em si como um todo é riquíssima em simbolismo, justamente para isso. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui agora no século XXI compreendendo todas as passagens, né? Temperar, vamos lá ver as propriedades do sal. Temperar, dar sabor ao alimento, demonstrar a alegria de viver. Aquilo que te motiva a levantar todo dia, a buscar a mensagem do Mestre, ter motivação pela vida. Nosso propósito maior de vida, qual é? Outra característica do sal, conservar o alimento. O sal impede que o alimento seja corrompido. Demonstrar na nossa vida os valores éticos e morais para a nossa própria harmonia e para a harmonia da sociedade como um todo. Temos sido íntegros? O equilíbrio fisiológico mantido pelo sal mantém um equilíbrio que propicia a vida, trazendo para a vida espiritual, o papel do sal é trazer o equilíbrio espiritual da Terra, porque nós todos vivemos em regime de comunhão, e a gente sabe que pensamento é vibração e que tudo está interligado. Como nós estamos vibrando? Que tipo de pensamentos temos tido? O sal está presente em quase tudo na nossa vida, sem sequer ser visto. O cristão cumpre a sua tarefa em qualquer lugar e não aguarda qualquer tipo de reconhecimento. A nossa identidade deve ser construída sobre o nosso autoconhecimento, sobre o que nós somos. Estamos buscando reconhecimento ou paz de consciência? Aí, voltou de novo, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa ontem que eu falei pro Sérgio, botei o dedo no lugar errado. Vocês ficarem refletindo um pouco mais. Outro uso do sal. Naquela época, o sal era utilizado como valor monetário. Era moeda de troca, inclusive vem dele a palavra salário. Qual é o nosso verdadeiro tesouro? As terras, as posses ou os corações de bem? Por ser usado em muitas coisas para sua preservação, tinha essa característica de tornar as coisas imperecíveis. Então, ele simbolizava fidelidade, algo que não poderia ser corrompido. Temos sido fiéis a Deus? Temos realmente fé? Porque fé vem da palavra fidelidade. Jesus consegue resumir todo um programa de vivência espiritual em uma palavra, sal. E o sal não cumpre sua função à distância. Ele precisa estar em contato com o meio que ele vai transformar. E lá no Livro dos Espíritos, está lá na questão 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes o quiserem, preponderarão. Vamos agora para a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí, mais uma vez, eu lembro, né? Se nós nos dizemos espíritas,
seguimos essa doutrina maravilhosa codificada por Kardec e temos Jesus como modelo e guia, o que estamos esperando para seguir de acordo com aquilo que ele veio nos ensinar, né? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos chama e nos aguarda pacientemente. Porque ele, na verdade, é a luz do mundo. O Cristo vem inaugurar um novo êxodo, vem nos libertar de outro tipo de escravidão, a escravidão do nosso afastamento das leis divinas. E isso a Inês leu na página que ela escolheu, está escrito isso, né? Nosso erro em permanecer no egoísmo, no orgulho, nos afastando das leis divinas. A gente não consegue seguir essa tão sonhada ascensão em linha reta, a gente não segue por conta nossa mesmo, por nossas escolhas, porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o progresso é uma lei moral, nós vamos evoluir, agora o ritmo é dado por nós, ele respeita nossas escolhas. Então, Jesus vem nos libertar de nós mesmos. Assim como o sol é a luz material, Jesus é a luz moral. Reflete a luz divina. Nas mãos dele está o governo desse planeta e ele trabalha no processo de intimidade nossa com o Criador. Lembrando sempre disso, ele é o governador, ele que criou esse planeta, então ele vem acompanhando a gente há milênios e há milênios. Cristo é o sol, está lá em Ave Cristo, no capítulo 1. E aí eu trouxe um texto, vós sois a luz do mundo, está em Fonte Viva. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Qual o espírito dessas letras? Eu trouxe esse trecho mais para reflexão, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Qual seria o espírito dessas letras, né? Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, que está absolutamente ligada com o texto que a Inês leu e com a prece que ela fez no início. Espero que eu tenha conseguido passar algum incentivo para que a gente comece a ser, né, um pouquinho de sal, uma luzinha, um fósforozinho, porque é por aí, a gente vem, se a gente for ver a história da humanidade, a gente vem recalcitrando nas mesmas coisas há milênios. Jesus veio, como o pessoal usando bem o termo atual, né? O Jesus veio para desenhar como é que tinha que fazer. E nem desenhando a gente aprende, né? Quer dizer, é uma luta,
é o dia a dia, é a gente aproveitar cada segundo, e eu acho que assim, tristezas à parte, sofrimentos à parte, a gente ainda não sabe lidar com essas coisas, né? Mas esse momento que nós estamos passando fez com que a gente desacelerasse para a gente realmente começar a prestar atenção nessas coisas. É como a própria palavra quarentena diz, né? Um momento de reflexão, o voltar para casa, o ficar preso dentro de casa, pode ter a significação da casa mental também. Né? A gente voltou para casa, a gente passou a se olhar, a olhar o que está do nosso lado, o familiar, nós saímos do automatismo. Então, é uma bênção, na verdade, a gente estar encarnado nesse momento. Nós estamos no auge da transição planetária. Então, que a gente possa aproveitar, que a gente possa prestar atenção em tudo, nos pequenos detalhes do dia a dia, porque são nesses pequenos detalhes que a gente aprende e cresce. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Adriana, pelas suas palavras, por esse grande conhecimento para nós refletirmos. E, como você disse, nada é por acaso, porque eu acho que desde o início desse ano a gente vem falando muito de luz. O ENEF foi todo sobre a candeia, sobre a luz, né? Os nossos estudos em algumas reuniões têm sempre vindo página sobre a iluminação e sobre estarmos neste momento e sermos eternamente gratos, apesar de tudo que estamos passando. Então, queremos agradecer você de coração, obrigado mesmo. E vamos lembrar que estamos reunidos todos os domingos, né, Márcia? Todos os domingos, às 10 horas, aprendendo um pouquinho mais. Semana que vem, nós vamos ter o nosso companheiro, o Elis, que vai falar sobre os 153 anos da Gênesis. Então, é o convite a todos. Não sei se alguém quer falar, ou fazer o uso da palavra, alguma coisa, mas o meu agradecimento, e vamos fazer a nossa prece, e depois a gente até troca um pouquinho de ideias. Bom? Senhor Jesus, companheiro, amigo, médico de nossas almas. Reunidos nestes instantes, buscando refletir sobre tudo que nos foi passado, sobre essas passagens que nos faz meditar, entrar para dentro de nós mesmos e analisarmos profundamente. Estamos sendo bons cristãos? Estamos sendo o verdadeiro espírita cristão? Ainda temos, como diz a nossa companheira, muitas vassouras para aprimorar, para conhecer e para nos libertarmos da ignorância de muitos aspectos de nossa vida. Busquemos, então, juntos, com estes ensinos, com tudo que trouxe, Senhor, a nossa companheira, lembrarmos de que somos um pedacinho, um grãozinho deste sal, um pouquinho desta luz, para dar sabor à nossa vida, sabor à vida dos que estão próximos a nós, para sermos luzes naqueles que estão próximos a nós, que ainda desconhecem esta doutrina de amor, de paz, de luz. Graças sempre, Senhor. Graças ao nosso Bezerra de Menezes,
ao nosso mestre amigo Jesus e, acima de tudo, ao nosso Pai misericordioso e bom. Obrigado por tudo. Agora a gente pode abrir o microfone. A Márcia quer dar algum informe? Seja. Então, dizer que todos são muito bem-vindos, né, da importância da nossa união, nesse momento, como a Adriana falou, a importância da nossa união de pensamento, de vibrações, de fé, de paz e da certeza que Jesus está junto de cada um de nós. Então, no nosso meio espírita,